Vamos abrir em 1 Reis, capítulo 8, nós vamos ler do verso 62 ao 66. E assim, fechamos aqui esse capítulo bem longo, que trata sobre a inauguração da casa de Deus, do templo de Jerusalém, famoso templo de Jerusalém. E nessa ocasião, irmãos, que nós vamos ler agora, é quando toda a solenidade ela é encerrada, ela é fechada. É o momento em que se celebra com muita alegria a festa na casa do Senhor e também os muitos sacrifícios que Salomão ele vai oferecer juntamente com todo Israel diante de Deus, sacrifícios de alegria, de comunhão na presença do Senhor. Então vamos ler 1 Reis capítulo 8, a partir do verso 62, irmãos. A Escritura diz assim, ouçam: E o rei e todo Israel com ele ofereceram sacrifícios diante do Senhor. Ofereceu Salomão em sacrifício pacífico, o que apresentou ao Senhor 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Assim o rei e todos os filhos de Israel consagraram a casa do Senhor. No mesmo dia consagrou o rei o meio do átrio que estava diante da casa do Senhor, porquanto ali preparara os holocaustos e as ofertas com a gordura dos sacrifícios pacíficos, porque o altar de bronze que estava diante do Senhor era muito pequeno para nele caberem os holocaustos, as ofertas de manjares e a gordura dos sacrifícios pacíficos. No mesmo tempo, celebrou Salomão também a festa dos tabernáculos, e todo Israel com ele, uma grande congregação, desde a entrada de Ramate até o rio do Egito, perante o Senhor nosso Deus, por 7 dias, além dos primeiros 7, a saber 14 dias. No 8º dia dessa festa, despediu o povo, e eles abençoaram o rei. Então se foram às suas tendas, alegres de coração contente, por causa de todo o bem que o Senhor fizera a Davi, seu servo, e a Israel, seu povo. Amém. Curve a cabeça, irmãos, vamos orar mais uma vez. Nosso Deus e Pai, nós somos gratos, Senhor Deus, pela Tua grande mão que nos sustenta, que nos põe de pé, que nos alimenta, Senhor Deus, e que nos faz viver. Louvado seja o Teu nome, ó Deus, por nos permitir estar hoje na casa do Senhor, em oração, no culto solene, pregando a palavra, aprendendo, Senhor Deus, inteiramente de Ti e da Tua santa revelação. Ó Deus, como é bom estar na Tua presença, Pai, e assim cantar louvores ao Senhor que fez muito e tem feito muito e fará muito por toda a igreja. Em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus, receba o nosso culto, a nossa adoração, Senhor Deus, que é colocada no Teu altar. Toda a nossa vida, Senhor Deus, é o nosso culto a Ti. Toda a nossa vida é o nosso sacrifício ao Senhor. Deus, receba a oferta do Teu povo, da Tua igreja, pelos méritos de Jesus Cristo, nosso Senhor. Que sejamos todos purificados, Senhor, do nosso pecado todos os dias, pelo sangue do Cordeiro, pelo abençoado provedor de nossas vidas, o nosso Senhor Jesus. Seja conosco, fale ao nosso coração nessa manhã, que a Tua palavra, Senhor Deus, seja a mais pura e doce a chegar aos nossos ouvidos e ao nosso coração todo esse dia, Pai. Fale conosco em nome de Jesus, Senhor. Edifica toda a Tua igreja que está aqui, Pai. Edifica-nos com a verdade, Senhor Deus. A Tua palavra é a verdade. É o que nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, igreja do Senhor, é chegado aqui no livro de Reis o momento em que aquela grande celebração ela é encerrada e todas as coisas necessárias para a inauguração estão então aqui já praticamente concluídas. Esse texto, esses versículos do capítulo 8, versículos finais, eles têm alguns temas importantes que eu gostaria de hoje tratar também com vocês. O primeiro deles é o tema
da nossa própria adoração e do nosso sacrifício diante de Deus. Às vezes as pessoas, elas falam na palavra sacrifício e elas só pensam no Antigo Testamento como se o sistema sacrificial fosse resumido naqueles sacrifícios antigos no passado. Mas se nós procurarmos a palavra sacrifício, nós vamos encontrá-la também no contexto do Novo Testamento, no culto a Deus, nosso Senhor, e vamos entender que o sacrifício que é oferecido ali é a nossa própria vida diante do Senhor. O que significa dizer que a nossa vida, o nosso culto a Deus também é um sacrifício que nós oferecemos para o Senhor. O segundo ponto que essa passagem trata é da festa ou da alegria, da adoração alegre, contente na presença de Deus. Nessa ocasião, irmãos, todo Israel estava diante do Senhor, diante do palácio de Deus, com muita alegria. Não era um encontro para ninguém ficar triste, não era um encontro de luto, para as pessoas chorarem ou estarem de alguma forma cabisbaixas. Era um encontro para festejar, para celebrar, para se alegrar na presença de Deus. Então era uma adoração que estava carregada de muita alegria no coração. Então esses temas são os principais temas que nós aprendemos aqui nesses versos finais do capítulo 8. Vamos passar para cada um deles agora. Veja, o que nós aprendemos aqui é que quando a festa, quando a inauguração ela vai ser encerrada, o texto nos diz, de propósito, claro, para nosso entendimento, de que não era apenas o rei e nem tampouco os sacerdotes de Israel que estavam ali naquela ocasião solene, naquela liturgia de inauguração e de celebração na casa do Senhor. Mas o texto diz que estava o rei e todo o povo de Israel presentes. O verso 62 começa nos dando essa informação. O rei e todo Israel. Então era uma reunião de todo o povo de Deus. É como a nossa reunião da igreja. Essa não é uma reunião apenas do pastor com alguns poucos membros, mas é uma reunião com toda a igreja no dia do Senhor. E aqui está o rei Salomão e todo Israel com ele, oferecendo sacrifícios diante do Senhor. Há uma outra informação importante que o texto nos passa aqui, em relação aos sacrifícios, porque também nós podemos erroneamente achar que os sacrifícios eram apenas de Salomão e que todo aquele montante de animais que estavam sendo ali mortos em sacrifício a Deus eram ofertas do rei Salomão. Mas o texto diz que era de todo Israel. Claro que inumeráveis foram as ofertas do próprio rei Salomão, mas o povo também trouxe as suas ofertas, o seu sacrifício para adorar a Deus, para serem mortos e queimados diante da presença do Senhor. Geralmente, irmãos, quando se fala em sacrifício, as pessoas elas tendem a pensar que sacrifício é uma coisa que não vai nos custar muito. Então, as pessoas às vezes confundem o sacrifício com a oferta em dinheiro que as pessoas trazem à igreja, como se aquela oferta fosse o sacrifício. É claro que aquela oferta, ela é parte de um sacrifício que você dá a Deus, mas ela não é o todo do sacrifício. Ela é um pedaço dele, uma parte dele. Você está no culto a Deus, por exemplo, você sair da sua casa e vir à igreja, já é parte de um sacrifício. Você já está oferecendo algo de si mesmo ao Senhor, quando se dispõe a vir à casa de Deus, quando precisa muitas vezes gastar para estar na casa de Deus, quando precisa se deslocar, gastar o seu tempo, deixar coisas de lado para vir à casa do Senhor. Isso também é parte do sacrifício. Então o sacrifício envolve toda a nossa presença na casa do Senhor e não apenas as ofertas
que nós trazemos aqui para o sustento da obra de Deus. É mais do que isso, irmãos. É muito mais do que isso. E naquela ocasião, todo o povo sacrificava. Todo o povo trazia a sua oferenda, digamos assim, o seu animal ou outro tipo de oferta, pacíficas, diz o texto. Ou seja, ali não eram ofertas pelo pecado. Naquela ocasião, naquele sacrifício que foi realizado ali, não se estava trazendo sacrifícios para que os pecados fossem expiados, retirados, perdoados. Não era esse o objetivo do sacrifício. No sistema sacrificial do Antigo Testamento, havia vários tipos de sacrifício. Havia, por exemplo, o sacrifício pelo pecado, onde as pessoas levavam ali as suas ofertas para serem queimadas em lugar do seu pecado, como perdão pelos seus pecados. Mas havia outras ofertas de gratidão a Deus, as ofertas que eram dadas a Deus porque as pessoas estavam felizes com o Senhor, felizes com suas vidas, alegres pela bênção recebida das mãos do Todo-Poderoso. Então elas também sacrificavam, mas com outro motivo, não pelo perdão de pecados, mas por outras razões, pela alegria de estar na presença de Deus, pela alegria de ser um homem ou uma mulher resgatados pelo Senhor e colocados numa vida diferente da vida dos outros. Então, o sistema sacrificial, ele era um sistema que tinha muitas ocasiões e muitas celebrações distintas. É por isso que haviam ofertas variadas também. As pessoas traziam alimentos, as pessoas traziam, às vezes, aves, e as pessoas traziam outros tipos de animais que eram mais propícios ao rito do sacrifício pelo pecado. Mas o sistema era muito variado, era muito grande. Hoje na igreja, no Novo Testamento e no nosso tempo, nós também temos um sistema sacrificial que é misto. Então nós podemos, por exemplo, trazer a nossa oferta a Deus continuamente na igreja durante o culto. Mas nós podemos também trazer, por exemplo, uma oferta especial para algo que a igreja está fazendo. Você tem liberdade para ofertar na casa do Senhor como quiser, quanto quiser, quando quiser. Essa é uma liberdade que Deus nos dá. Às vezes você está tão feliz, Deus te abençoou tanto, que você quer trazer uma oferta daquilo que você tem para Deus, por gratidão, por alegria apenas, por reconhecer que a mão de Deus está na sua vida. Você pensa, eu não poderia ser tão abençoado como eu estou sendo agora, se Deus não estivesse aqui na minha vida, me movendo, abrindo as portas, sendo o Deus da providência, tirando as dificuldades, fazendo com que todas as coisas cooperem para que a minha vida esteja caminhando como está. Então você vê a mão de Deus e você quer sacrificar, você quer ofertar na casa do Senhor. O seu coração deseja fazer isso e você faz isso. Então, os motivos pelos quais nós ofertamos na casa de Deus são muito variados. Nesta ocasião, irmãos, a oferta era de alegria. Eles estão felizes pelo Senhor. Eles estão alegres pela inauguração da casa de Deus. Eles estão contentes porque o Senhor está na casa. Deus aceitou a casa, o palácio. Deus mora no meio deles. Deus é o Deus de Israel. E eles estão muito felizes por isso. O coração deles se alegra por saber que Deus foi fiel a Davi o tempo todo, como Salomão repete muitas vezes, ele diz, como hoje se vê. Então, tudo aquilo que Deus havia dito que faria, Deus estava fazendo, a palavra vinha se cumprindo, e aquilo trazia alegria ao coração do povo de Israel. Não só ao coração do rei, não só aos sacerdotes, mas a todo o povo de Deus. Era um misto de muita alegria e contentamento pela mão de Deus ser tão visível, estar tão presente na vida deles. E eles sacrificavam. Veja que o texto, irmãos, o final do texto, no verso 66, o texto diz que quando o povo é despedido da festa e vai para suas casas, o texto diz que o povo
abençoa o rei. Todos abençoam o rei Salomão, veja. Então se foram as suas tendas alegres e de coração contente, por causa de todo o bem que o Senhor fizera a Davi, seu servo, e a Israel, seu povo. Então havia uma alegria diante deles em sacrificar ao Senhor. Eram ofertas de gratidão. Agora, o que eles levaram para Deus? O que significava a representação de alegria e de gratidão do povo de Israel e do rei Salomão, de todos ali, de toda a congregação diante do Senhor? Veja, irmãos, o texto diz que naquela ocasião foram sacrificados ao Senhor a incrível soma de 22 mil bois. É uma grande fazenda, irmãos. 22 mil bois, novilhos, foram sacrificados a Deus naquela ocasião. Imagine, irmãos, vocês terem a ideia do que é um rebanho ali parado de 22 mil bois. Um boi é maior do que uma pessoa. Então você imagina que era mais ou menos 50 mil pessoas, um espaço que estava os 22 mil bois, era um espaço que facilmente comportaria 50 mil pessoas juntas. É um grande estádio de futebol cheio, lotado. É um Maracanã lotado de pessoas. Talvez o espaço fosse ainda maior, porque os animais, eles não se comportam tão bem quanto as pessoas, não é? Há controvérsias, não é? Tem gente que vai dizer que os animais se comportam melhor do que os homens, mas de fato era necessário um grande espaço para comportar tudo isso. E se não bastasse, se isso já não fosse incrível, o texto diz que além dos 22 mil bois, haviam 120 mil ovelhas. Eram aproximadamente 150 mil animais, fora outras ofertas. 150 mil animais que estavam sendo sacrificados na inauguração da casa de Deus naquele dia. E diante dessa informação, alguns que estudam as Escrituras, especialmente os teólogos de linha liberal, eles vão dizer, olha, é claro que esse número é irreal. É claro que nós não devemos tomar esse número ao pé da letra, literalmente, e dizer que de fato havia ali 150 mil animais. Não devemos pensar assim, dizem eles, porque esse número apenas deve nos levar a entender uma grande quantidade, mas não tanto. Talvez uns 1.000, talvez algo menor, um pouco maior, mas jamais 150 mil animais sendo oferecidos em sacrifício numa única ocasião, diante do Senhor. Irmãos, realmente é um número extraordinário. Nós precisamos admitir que um culto, uma ocasião de adoração como essa, de inauguração, de alegria, de festa, mas mesmo assim, 150 mil cabeças de animais entre bois e ovelhas para ser sacrificado é um número altíssimo, extraordinário. Mas veja, é isso que aconteceu, é isso que a Bíblia diz. Realmente, haviam 150 mil animais ali sendo queimados para Deus em sacrifício. E o texto nos diz isso e nos dá detalhes para nos mostrar que era isso mesmo, que não deve ser tomado como uma hipérbole e nem devemos tomar esse número como um mero exagero de linguagem para apenas nos dizer que era um número alto. Era um número exageradamente alto, 150 mil ovelhas de verdade, entre ovelhas e bois. O texto diz que nem mesmo havia espaço para sacrificar. O texto diz que
a bacia de bronze, que era um negócio enorme para as ofertas de Israel, não foi usada porque não suportava a quantidade de gordura, a quantidade de animais sacrificados naquela ocasião. Veja, o texto diz que eles consagraram o meio do átrio que estava diante da casa do Senhor, porquanto ali prepararam os holocaustos e as ofertas com a gordura dos sacrifícios pacíficos, porque o altar de bronze que estava diante do Senhor era muito pequeno, ele era grande, mas era muito pequeno, considerando a quantidade de animais para queimar, para sacrificar. O altar de bronze que estava diante do Senhor era muito pequeno para nele caberem os holocaustos, as ofertas de manjares e a gordura dos sacrifícios pacíficos. Ele não suportava. Apesar de grande, era pequeno em relação à quantidade de animais, de gordura e de tudo que deveria ser sacrificado diante do Senhor naquela ocasião. Então, esse desdobramento da passagem, essa explicação que o narrador traz à parte, é justamente para nos fazer entender que era mesmo um número altíssimo de animais. Não era uma hipérbole. Eram de fato quase 150 mil animais sacrificados. E veja, já havia acontecido sacrifícios antes. Mas tem mais um detalhe. Veja, o texto também nos diz, para provar a veracidade dessa grande quantidade de animais sacrificados, que todo Israel estava presente naquela ocasião. Quantas pessoas havia em Israel? Quantas famílias havia em Israel? Quando o povo de Deus sai do Egito, a Bíblia diz que apenas homens em idade militar, homens a partir dos seus prováveis 15 anos para cima, sem contar mulheres, crianças e idosos, saíram 600 mil pessoas do Egito. E aqui, irmãos, nós já estamos mais ou menos com 600 anos, mais do que isso, que eles haviam saído do Egito. Então já havia passado muito tempo. O povo aumentou, cresceu numericamente. O texto diz aqui em Reis que havia pessoas, irmãos, no verso 65, havia uma grande congregação de pessoas naquela ocasião, desde a entrada de Ramate, prestem atenção, até o rio do Egito, perante o Senhor nosso Deus. Para quem não sabe, ele está falando dos extremos de Israel. Ele está dizendo, havia gente de norte a sul. Toda a congregação, todo o povo de Israel saíra para adorar a Deus naquela ocasião da celebração da casa. Então, quando você pensa assim, não é um grande, exagerado número, 150 mil cabeças de gado, considerando que eram muito maiores o número de pessoas que habitavam Israel naquela ocasião. O número de famílias era muito maior do que 150 mil famílias. Então, não é um sacrifício exagerado quando você começa a entender os detalhes que a passagem nos mostra. Digamos que cada família trouxe o seu sacrifício a Deus. Trouxe uma ovelha, algumas mais abastadas trouxeram um boi. O que era então 150 mil ofertas, considerando cada família trazendo alguma coisa? Numa ocasião tão especial como era a inauguração da casa do Senhor, do palácio do Senhor. De fato, irmãos, este era o grande sacrifício a Deus, que o povo estava trazendo com alegria de coração. Agora, isso deve nos ensinar algo importante, irmãos. Isso deve nos ensinar acerca do sacrifício, da expiação, algumas coisas. A primeira delas é que sacrifício custa alguma coisa. Como eu comecei dizendo a vocês, se nós formos contabilizar
os custos que nós temos, os sacrifícios pessoais que fazemos para servir a Deus, nós vamos conseguir fazer uma listinha disso. Se você começar a calcular o que me custa servir a Deus, literalmente, você vai fazer uma lista de tudo que você gasta. Eu não me refiro só a dinheiro, mas tudo que você gasta, inclusive sua saúde, seu tempo, tudo para estar na casa do Senhor e para adorar o Senhor, para sacrificar a Deus. Sacrifícios são custosos. Esse é o primeiro ponto. Você vai gastar alguma coisa para servir a Deus. Vai te custar algo servir a Deus. Então não é de graça. Não é algo que não vai te custar nada, vai te custar muita coisa. Eu lembro de uma pregação de Paul Washer, em que ele está dizendo que servir a Deus, adorar ao Senhor e ser um servo do Senhor, vai te custar muita coisa. E ele termina dizendo, aliás, vai te custar tudo. Tudo tem que ser para o Senhor. Tudo tem que ser a Deus. Sua vida deve ser vivida para Deus. Por isso vai te custar tudo. É muito mais do que o dinheiro de um ônibus para vir à igreja. É muito mais do que gastar com um Uber para estar na casa de Deus. É muito mais do que precisar comprar roupas para vir à casa do Senhor. É muito mais do que trazer uma oferta no dia do culto. É muito mais do que contribuir para o sustento da obra. É muito mais do que apenas o tempo que você vai oferecer a Deus. É verdade, irmãos, que custa tudo. Não pese na balança como se fosse dizer, isso eu separo para Deus, é a minha oferta, e isso é o meu. Não é para Deus, é para mim, é para a minha família. Vai te custar tudo, irmãos. Cultuar a Deus, servir a Deus, tem uma exigência, não apenas uma exigência espiritual, de obediência, de fidelidade, mas tem uma exigência que vai além disso, que vai te custar coisas materiais, tempo e muitas outras coisas. Sacrifique a Deus com alegria. Não pense nos custos. Segundo, se esse sacrifício vai nos custar tudo, muito, e quando nós olhamos para a passagem de Reis que estamos examinando e pensamos nos 150 mil animais, essa gigantesca oferta que deixa muitos teólogos boquiabertos dizendo não pode ter sido esse tanto de animais. Quando nós pensamos nisso, reconhecendo que foi um número altíssimo, temos que olhar para nós e pensar, irmãos, se aquilo que nós estamos oferecendo a Deus em sacrifício é o suficiente, é muito, ou é apenas uma migalha? Uma migalha da nossa vida, uma migalha do nosso tempo, uma migalha dos nossos bens, uma migalha de nós mesmos. É apenas a nossa unha. Estamos dando a Deus apenas uma unha? Ou estamos entregando nossa vida ao Senhor, adorando o nosso Deus integralmente? Esse foi um grande sacrifício aqui em Reis, na inauguração da casa de Deus. Nós vamos encontrar outras ocasiões em que grandes sacrifícios foram oferecidos a Deus. E isso nos mostra que não foi apenas uma única vez na história de Israel que o povo deu muito ao Senhor. Isso nos mostra que dar muito a Deus era o cotidiano. Lembrem daquela passagem, irmãos, daquela pobre viúva. Jesus Cristo está com seus apóstolos, seus discípulos ali, e aquela mulher, na ocasião de entregar as ofertas, ela se levanta e vai colocar uma moeda irrisória, nada praticamente.
Talvez o valor da moeda fosse maior do que o valor econômico que a moeda representava. O valor do metal talvez fosse maior do que o valor econômico da moeda. É como se você fosse comprar um controle remoto como esse, e um controle remoto como esse, para se fabricar, gasta-se R$20. Esse é o valor real dele. Mas quando você vai comprar, o valor de mercado dele é R$200. O que eu estou dizendo é que o valor daquela moeda era muito maior do que o valor econômico dela, do que o valor da moeda em si. Mas era tudo que ela tinha. E esta é a lição de Jesus aos seus discípulos. Aquela mulher foi a que deu menos economicamente falando. Pessoas chegavam naquela fila do gasofilácio e entregavam grandes quantias. Mas aquela mulher só tinha aquela pobre moeda. Mas Jesus diz, ninguém deu mais do que ela. Ninguém deu mais do que ela. Porque todos deram daquilo que lhes sobrava. E ela deu tudo o que tinha ao Senhor. E Jesus não repreendeu aquela mulher, chamando-a de louca, chamando-a de irresponsável. Pelo contrário, com aquela ação, ele deu uma lição aos seus discípulos, para nos mostrar que mesmo o pouco, se é aquilo que nós temos, é muito, é tudo, muitas vezes. E a lição desse texto, irmãos, em relação aos sacrifícios que nós devemos tomar para nós, é que devemos ser generosos nos nossos sacrifícios diante do Senhor. E não apenas entregar migalhas que nós ganhamos das mãos de Deus. Nós ganhamos muito da mão de Deus e às vezes entregamos uma migalha diante do Senhor. Eu não estou me referindo só a dinheiro, eu estou me referindo à nossa vida, até ao nosso tempo. Gaste tempo com Deus, separe tempo para vir à casa do Senhor. Você pode ter muitas tarefas, você pode ter 1000 coisas para fazer, você pode ser um homem ou uma mulher com uma agenda cheia, não importa, separe o que é de Deus, gaste tempo com Deus, não venha para o culto porque é o jeito. As pessoas chegam atrasadas no domingo na casa do Senhor. Irmãos, para mim isso é uma atitude muito irresponsável de um crente. Não chegar adiantado na casa de Deus. Ser costumeiramente atrasado no sacrifício de Deus, na casa do Senhor, para o culto a Deus, é melhor não vir. É melhor você dizer, eu não tenho um compromisso, vou ficar em casa, não vou, do que chegar atrasado todo dia, sem se preocupar em separar tempo para Deus. Muitas vezes eu falei para vocês aqui acerca dos puritanos e como eles se preparavam para o dia do Senhor um dia antes, já orando, já clamando a Deus que os abençoasse na pregação da palavra, já pedindo que o Espírito Santo os guiasse na pregação da palavra. Nós precisamos fazer algo assim, irmãos. Domingo é o dia do Senhor. Esse tempo é dele, o dia é dele, e nós devemos separar para servir a Deus. Acorde cedo, se prepare cedo para vir à casa do Senhor, para não chegar atrasado na casa do Senhor. Entregue seu tempo, confie seu tempo a Deus. Não apenas os seus bens, mas também o seu tempo, a sua saúde, a sua vida a Deus. Israel fez isso. Ele trouxe um grande sacrifício na adoração, na inauguração do palácio do Senhor. Um grande sacrifício. 150.000 animais queimados. Veja, a quantidade de sacrifícios, irmãos, era tão grande que aquela área que ficava na frente da casa de Deus, do palácio, o átrio, a praça central na frente, ela foi consagrada naquela ocasião pelo rei Salomão, para que naquele lugar as ofertas fossem queimadas. Tão grande era a quantidade de ofertas.
Tão grande foi aquilo que todo o povo de Israel trouxe para dar ao Senhor. As ofertas eram queimadas, irmãos. Eram literalmente sacrificadas. Era um homem, uma família que tirava do seu sustento, do seu rebanho, sua vida, e levava com amor e alegria dizer: queime para Deus. Queime em sacrifício para aquele que me sustenta, que me guarda, que me preserva, que olha para mim, que me livra dos adversários. Queime para Ele, eu faço isso com contentamento, com alegria. Todo Israel fez isso. Esse era o espírito da congregação. Dar ao Senhor com alegria. Porque, irmãos, se há algo que certamente Deus reprova, é quando você dá, mas não dá com alegria. Quando você traz uma oferta, mesmo sacrificando, mas você, no seu íntimo, você diz: eu darei porque é o jeito. Eu não queria dar essa oferta. Eu não estou pronto para ofertar. Mas você vai lá, todo mundo está levando, é o dia da oferta, e você então dá a oferta ao Senhor. Essa oferta, irmãos, mesmo chegando até a casa do Senhor, ela não é recebida pelo Senhor com alegria. Ou seja, é como se você não tivesse ofertado. É como para Deus você não tivesse dado nada, e você não deu nada para Deus de verdade. Quando o coração não está querendo fazer isso, contente e alegre em fazer isso, em ofertar, em sacrificar na casa do Senhor. Mas o que fazer quando o nosso coração é contrário a isso? O que fazer quando o nosso próprio coração está fechado a contribuir na casa do Senhor? Não há nada o que fazer senão confessar o nosso pecado, irmãos. Pedir ao Senhor Deus que amoleça o nosso coração. Porque se você tem e não traz, se você tem tempo e não gasta com Deus, se você não tem ofertas para o Senhor, tendo ofertas, mas não tem para trazer, não deseja trazer, seja o que for, você precisa dizer a Deus: Senhor, eu tenho um pecado, meu coração é rebelde contra o Senhor, meu coração não confia no Senhor, o meu coração está apegado às minhas riquezas, ao meu tempo, aos meus afazeres. Muda, Senhor Deus. Vem com teu Espírito Santo e refaz o meu coração nestas áreas. É isso que temos que fazer, irmãos. Pedimos a Deus para nos encher o coração de alegria e ter um coração aberto para sacrificar ao nosso Deus, em toda e qualquer ocasião. Mas além do sacrifício, irmãos, o texto também nos fala de outras coisas importantes. A festa e a alegria, como vimos. Aquela ocasião era uma ocasião muito especial. Era uma ocasião marcante, única, porque era a casa de Deus inaugurada. Não iam fazer outra casa depois. Eles não iam pensar assim: a casa de Deus está pequena, vamos fazer uma maior. Deus cresceu, ele não cabe mais, ele tem muitos móveis agora, aquela casa está pequena. Eles jamais iam pensar isso, claro. Então aquela casa foi construída para durar, para ficar. Ela era representativa. Então era uma casa para sempre. Por isso, a inauguração daquela casa que duraria pelos séculos era uma ocasião muito especial, única, de grande alegria. Eles foram adorar ao Senhor naquela ocasião cheios de alegria. O rei e todo Israel com ele ofereceram sacrifícios diante do Senhor. O verso 66 diz que eles, quando deixaram tudo e terminaram toda a celebração, abençoaram o rei de Israel. Obrigado, rei Salomão, a mão do Senhor está contigo e que esteja sempre contigo. Eles louvaram por Davi, o homem separado por Deus como rei de Israel. Exaltaram Deus por causa de Davi, o seu servo,
que o Senhor mesmo havia levantado para que ele reinasse. E voltaram para suas casas, diz o texto, cheios de contentamento no coração. Irmãos, nós estamos falando de muitas coisas importantes que devem chamar a nossa atenção. A primeira delas, que eu quero destacar aqui, é que havia um culto ali, literalmente, uma ocasião celebrativa a Deus. Eu sei que nós nos alegramos na casa do Senhor, nos alegramos com o culto, temos prazer em estar uns com os outros, em ver os irmãos, conversar, abraçar os irmãos, orar com os irmãos, tudo isso é bom. Mas especialmente estar na presença do Senhor, o nosso Deus, estar diante dEle, orar, pensar no Senhor, ler sua palavra, ouvir a sua palavra pregada, tudo isso é maravilhoso, não é? Mas nós passamos aqui cerca de 1h30, 2 horas, e depois voltamos para nossas casas. E às vezes quando o culto dura mais um pouquinho, começam as murmurações. As pessoas começam a ficar inquietas, querendo ir embora. Passou da hora. Passou do tempo, o pastor está louco hoje. Tem muita música hoje, a pregação está muito longa. Tem muita conversa no culto. E você fica pensando nos seus afazeres em casa, pensando em todas as coisas. Deus repreendeu uma das irmãs de Lázaro, lembrem, porque ela estava preocupada com as coisas da casa e não com Cristo. Ele diz, deixe aqui essa pequenina comigo, era Marta e Maria, deixem ela aqui comigo. Eu não vou estar sempre aqui. Ele estava falando da sua morte física, né? E ele mostrou que o que ela fazia era mais importante do que o que a sua irmã fazia. Mas eu quero lembrar vocês que nessa ocasião foram 14 dias de festa. 14 dias queimando ofertas, aquelas 150 mil ofertas, sacrifícios. 14 dias em que o povo estava adorando, naquela ocasião, celebrando a Deus. Quando terminou a festa de inauguração, imediatamente Salomão põe a festa dos tabernáculos, que era uma festa para lembrar quando eles viviam no deserto, nas cabanas, também chamada festa das cabanas. E eles desmontavam as cabanas, se mudavam de lugar, depois armavam suas cabanas, suas tendas. Era a festa dos tabernáculos. E por mais 7 dias, então 14 dias de muita celebração. E como o povo saiu dali? Devem ter saído resmungando, porque passaram 14 dias sem trabalhar, 14 dias sem cultivar, 14 dias sem cuidar dos animais, 14 dias sem olhar para casa, sem ajeitar sua casa, 14 dias ali em adoração, onde já se viu isso? Coisa horrível. O texto diz que eles saíram contentes. Eles saíram cheios de alegrias, saíram adorando a Deus, dizendo, obrigado, rei Salomão, servo do Senhor, louvado seja Deus por Davi, teu pai. Saíram cheios de contentamento, abençoaram o rei, foram para suas tendas alegres, de coração contente. O texto, inclusive, para mostrar a alegria de todo Israel naquela ocasião, o texto repete 2 vezes sinônimos de alegria. O texto diz, eles estavam alegres e voltaram com o coração contente. Então, há uma ênfase aqui em mostrar como estava o coração do povo depois daqueles 14 dias de festa ao Senhor. Estavam muito felizes, celebravam a Deus, contentes com o Senhor. Sabe, irmãos, vir à casa de Deus, ao culto no domingo, essa é a nossa festa, o dia do Senhor. Separar para Deus esse dia deve ser uma ocasião
de alegria para nós. De muita alegria. Naquela ocasião, eles sabiam que iam passar muito tempo, eles se prepararam para isso. Quando você vem para o culto, você também se prepara para um determinado tempo. Você sabe mais ou menos realmente a hora que o culto termina, a hora que tem que voltar para casa, etc. Você tem uma agenda, não é? Mas veja, aqui o que importa, irmãos, é o coração. É você estar contente, feliz, satisfeito em Deus, de estar adorando a Deus, na presença do Todo-Poderoso que te sustenta. O tempo que você passar aqui, seja pequeno, longo, mesmo quando as coisas saem do roteiro e a coisa fica um pouco maior, o tempo que você passar aqui, passe contente, passe cheio de alegria, passe não pensando nas coisas lá em casa, mas pensando em Deus. Eu não quero pensar em nada que ficou para trás. Eu vou deixar para pensar nisso na hora certa. Agora os meus pensamentos devem estar no Senhor, no culto a Deus, na pregação da palavra, nos cânticos, na oração, na leitura da Bíblia. É aqui que eu quero estar concentrado. E é aqui que eu quero ter prazer agora. É aqui que eu quero focar as minhas forças. E daqui eu quero receber toda a energia e toda a alegria que vem do Senhor. Sabe uma coisa, irmãos, da minha própria experiência, talvez não seja de vocês, mas isso é uma experiência que eu já tirei o noves fora, como se diz. E eu digo isso para muita gente, olha, faça assim. Então, quando você faz uma coisa que você não gosta, você faz infeliz. Então, por exemplo, eu tenho que deixar o meu filho na escola todo dia, mas não gosto de fazer isso. Mas eu tenho que ir, não tenho? Vocês acham que é melhor eu ir gostando ou não gostando? Se eu for sempre com raiva, sem gostar, isso vai ser bom para mim? E vai fazer eu não ir mais? Não vai, eu tenho que ir todo dia. Mas se por outro lado eu começar a dizer o seguinte, olha, eu tenho que ir, é uma tarefa minha, é uma obrigação minha, então eu vou fazer isso com prazer. Eu não vou lutar contra isso. Eu tenho que ir, e irei. E vou com outro sentimento, e vou com alegria. É diferente. Você nem sente o peso da obrigação. Eu estou dando um exemplo, pode ser qualquer coisa que você faça. Se você é dona de casa e você tem os afazeres domésticos, fazer a comida, lavar as louças, lavar uma roupa, por exemplo. Se você é um homem, tem ali todo dia o seu trabalho, você vai ajudar um filho seu quando ele chega, suas coisas, suas tarefas. E você tem que fazer isso todo dia, não tem quem faça no seu lugar, faça com alegria. É melhor do que fazer sofrendo. Qual é a lição? Eu tenho que vir à casa do Senhor, eu tenho que adorar o meu Deus, eu tenho que vir com alegria. Prepare seu coração para vir com alegria à casa do Senhor. Para vir com contentamento à casa de Deus. Não é vir tipo, poxa, amanhã é domingo, amanhã eu tenho que estar na igreja. Tem tanta coisa aqui planejada, tanta coisa para fazer. Queria descansar, queria isso e aquilo, mas é dia de ir para a igreja. Sabe? Deus repreendeu Israel exatamente por isso, porque pensava exatamente assim. Deus diz que Israel não tinha prazer no seu dia, no seu santo dia, o dia do Senhor. E que o culto a Deus era um peso e um enfado para Israel. Era assim que eles pensavam. Era como quem diz, ah não, amanhã já é domingo de novo. Amanhã já tenho de novo que cultuar. Para eles era o sábado ainda, o sétimo dia. Mas eles pensavam assim. Deus diz, eles odeiam os meus sábados. Veja, ele está falando do povo de Israel, que odiava os seus sábados. O dia da alegria, para eles era o dia de enfado, era o dia de tristeza, era o dia que eles não gostavam de jeito nenhum. E é o dia, irmãos, da maior alegria da semana.
quando você começar a trabalhar esta ideia de que o quarto mandamento, o dia do descanso, precisa ser observado por você com toda seriedade e com alegria no coração, porque se você observar esse dia com seriedade, mas não amar esse dia, ele vai ser um peso na sua vida, ele vai ser uma obrigação que você fará porque é o jeito. Mas se você tomar essa obrigação e dizer, eu vou amá-la, e começar a trabalhar o seu coração para amar esse dia, para amar a casa do Senhor, para amar estar na presença dos irmãos, para amar a pregação, amar as músicas a Deus, você vai desejar esse dia. Você não vai ficar, quando o dia estiver se aproximando, com aquele sentimento de, nossa, lá vem de novo o dia do Senhor e eu tenho que ir para a igreja. Você vai contar os dias para que o dia do Senhor chegue e você tenha que ir à igreja. Era assim para Davi, ele diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O coração dele se alegrava em estar diante de Deus, na casa de Deus, no palácio de Deus. A nossa celebração, irmãos, portanto, tem que ser uma celebração como Israel, como o rei Salomão, como todo o povo aqui, alegre. Como é que você sai da igreja quando o culto termina? Em que você pensa? Como é que está o seu coração? Quando você sai daqui, você desliga o modo igreja, o modo cristão, e volta para o modo secular, aí já vai com muitos problemas na cabeça, mil coisas, tá. Como é que o povo de Israel voltou? O texto diz que eram contentes, alegres, voltam com alegria para casa. Eu lembro de uma história, irmãos, contada por Spurgeon, eu sempre repito essa história porque eu acho ela incrível. Aliás, não contada por Spurgeon, contada por outras pessoas sobre Spurgeon. E algumas pessoas foram visitar a Inglaterra, pessoas dos Estados Unidos. Não era uma viagem tão fácil de fazer ainda naqueles dias. E elas então, cristãos, foram visitar várias igrejas. Entre elas estava a igreja de Spurgeon. E eram todas elas igrejas selecionadas, de pessoas já famosas, pastores bem renomados, conhecidos. E foram na primeira e voltaram admirados do pastor. Foram na segunda, depois, voltaram admirados do pastor. E na terceira foram na igreja de Spurgeon. E saíram de lá admirados de Cristo. Alegres por Cristo. É assim que nós devemos sair da casa do Senhor. Alegres pelo Senhor, por Jesus Cristo, pela obra dele, com o nosso coração prazeroso. Não é pensar em problemas, não é pensar em segunda-feira. Você deve sair pensando em voltar. Daqui a pouco estou de volta. Louvado seja Deus. Hoje eu vou dormir um pouco à tarde, vou descansar, vou dar alguns telefonemas chamando gente para vir à igreja, vou ler minha Bíblia, vou orar, e já chegou a hora de vir. E você já vem com o coração alegre na casa do Senhor e vai voltar do mesmo jeito. Trabalhe isso. Você precisa trabalhar isso no seu coração. Você precisa orar e pedir a Deus alegria em servi-lo. Deus me enche meu coração de alegria. Irmãos, não queira ser um tipo de crente que só tem um compromisso formal. Que a igreja é uma formalidade, o cristianismo é uma formalidade apenas. Não é vida, é uma formalidade. É uma máscara, é uma espécie de... Você é como se fosse um ator quando você vive assim. Agora eu vou encenar como se fosse um crente, porque é domingo. E depois você muda de personagem. Não faça isso, viva o cristianismo com alegria, venha à igreja com alegria, adore no dia do Senhor com alegria, separe esse tempo a Deus, dedique esse tempo a Deus, ame o Senhor sobre tudo. Se o seu coração ainda não se enche de alegria em Deus, irmãos, clame a Ele. Deus, eu quero ser alegre na Tua presença, na Tua face,
ao entrar e ao sair da tua casa. Eu quero que meu coração transborde de alegria. Peça a Deus. Se você não é tão alegre como gostaria de ser, peça a Deus. Talvez você seja um pouco feliz, mas você quer ser mais. Isso já é um bom sinal, desejar ser. Mas se você deseja ser, mas não alcançou o que você quer ser, em termos de alegria em Deus, peça a Deus. Peça e trabalhe para isso. Nós temos aqui uma grande ocasião, irmãos, de ensinamento para o nosso tempo. A alegria, a celebração a Deus no dia, os sacrifícios, a reunião de todo o povo juntos adorando. Veja, hoje nós temos poucas pessoas na igreja. Dia do Senhor. Poucas pessoas na igreja. Onde está o povo de Deus de norte a sul desta igreja? Que não está hoje aqui na casa do Senhor. Hoje é domingo. Se não estiver doente, irmãos, não tem desculpa. Se você não estiver impossibilitado de vir à igreja por um motivo justo diante de Deus, isso é pecado. Isso é pecaminoso, afeta a igreja toda, não só a vida do pecador, mas toda a congregação é afetada. Porque toda a congregação desanima quando um membro falta, entristece-se com a falta de uma pessoa. É como uma mão cujo um dedo é retirado, um braço que não tem mão, não tem mais punho. É preciso que a igreja esteja aqui no dia do Senhor, celebre no dia do Senhor, adore a Deus cheio de alegria no dia do Senhor. E que seja assim, meus irmãos. Nós temos muito mais motivos do que Israel para nos alegrar. Porque tudo que Israel fez naquele dia, e toda a alegria de Israel naquele dia, nós devemos ter em dobro, porque hoje nós temos o sacrifício, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o motivo da nossa maior alegria. Ele é o motivo do nosso maior esforço. É o nosso Senhor Jesus Cristo. Naquela época as pessoas olhavam para Deus e olhavam para o rei Salomão. Elas saem ali alegres com o rei Salomão. Nós vamos sair alegres com Cristo, o nosso rei. Alegres no Senhor Jesus. Alegres pelo que o Senhor Jesus fez em nossa vida. Por isso vamos trazer sacrifícios a Ele, ao nosso Senhor Jesus Cristo. Se aquele povo se alegrava tanto, muito maior deve ser a nossa alegria hoje, por causa de Cristo. Aqueles homens e mulheres não tinham a mesma revelação em termos de progressividade que nós temos hoje, irmãos. Nós recebemos mais do que eles. Nós sabemos mais do que o que eles sabiam. Muita coisa ainda não havia acontecido nos dias deles e já aconteceu para nós. Então nós temos mais motivos de agradecer, de nos alegrar. Se eles podiam alegrar-se dizendo: Deus, louvado seja o teu nome pelo teu servo Davi, pelo rei Salomão, nós podemos dizer: Senhor, louvado seja o teu nome por teu Filho amado, que o Senhor nos deu, Jesus Cristo, nosso Salvador, que foi para aquele madeiro maldito morrer no meu lugar. Veja quanto maior são os nossos motivos, irmãos, para adorar o Senhor Jesus Cristo, nosso Deus. Quanto maior deve ser a nossa alegria diante do Senhor, no culto a Deus, diante dos irmãos. Alegre-se, celebre a Deus, alegre-se, sacrifique ao Senhor com alegria. Que o nosso Deus nos ajude nisso. Fiquemos de pé, irmãos, vamos orar. Nosso Deus, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Salvador, nós nos alegramos, Senhor Deus, na tua presença maravilhosa. A tua presença, Senhor Deus, deve encher sempre o nosso coração de toda a alegria, da mais pura alegria, Senhor Deus.
Ó, Senhor Deus, faz isso conosco, Pai. Prepara o nosso coração, nossa alma, nossos sentimentos, Senhor Deus, para que esse dia, o dia do Senhor, o dia do culto e da nossa celebração, seja um dia desejado, Senhor Deus, amado, gozado por todos nós, Senhor. Mas especialmente, meu Deus, maior do que o dia, é aquele que é o Senhor do dia, Jesus Cristo. Que a nossa alegria esteja nele, Senhor Deus, absolutamente em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nos faz alegres, reconhecendo, Senhor Deus, a bondade de Jesus em nos salvar, agradecendo a Cristo por nos sustentar, adorando o nosso Jesus Cristo por nos preservar, Senhor Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Que o nosso coração seja tocado, que a nossa vida seja mudada, transformada, que a nossa alegria esteja completa sempre no Senhor. Faça isso, ó Deus. Essa é a nossa oração, é a nossa súplica nessa manhã. Que a nossa adoração seja autêntica, Senhor Deus, cheia de alegria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Oramos em nome de Jesus. Amém.